E agora nós vamos dar início à nossa palestra da noite, envolvendo o nosso palestrante Hamilton Maciel, com o tema reencarnação. Tá? Fique à vontade. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Desculpe o atraso, mas começo de Olimpíada, esse trânsito em São Paulo, combinou as duas coisas, ficou terrível, né? Bom, pedi a todos vocês para façamos uma oração inicial, né? Para que nós possamos nos harmonizar e começar a palestra, tá bom? Então tá. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, aos nossos mentores, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui juntos, reunidos, neste convívio agradável, neste convívio fraterno. Agradecemos a oportunidade que nos é dada desta encarnação para que possamos nos ajustar com os nossos entes queridos, a oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de melhorarmos e superarmos as nossas dificuldades. E assim, agradecidos a Deus, vamos serenando, vamos nos acalmando, agradecendo mais uma vez, elevando o nosso pensamento, o nosso coração ao Pai, e vamos começar a nossa palestra. Graças a Deus. Bom, pessoal, nós vamos falar então sobre reencarnação. A oportunidade que nós temos, né, de podermos mais uma vez nos ajustar, a enfrentar novamente aqueles desafios, aquelas dificuldades que a gente teve para enfrentar durante a nossa existência, a nossa história, né? E que essa oportunidade nos é dada, e é uma grande oportunidade. Muitas vezes as pessoas dizem, vou ter que voltar de novo? Vamos ter que voltar, é uma oportunidade, é uma sorte que nós temos, não é? E é um grande privilégio que todos nós temos de podermos conviver uns com os outros, porque é isso que nos traz o aprendizado. É isso que faz com que sejamos cada vez melhores, não é? Esse exercício que a gente tem de conviver um com o outro, de aparar as arestas, as diferenças. Às vezes a gente tem aquela pessoa que é muito difícil, né? Aquele colega de trabalho, aquele familiar, putz, mas sabe, incomoda, né? Putz, vai lá ver aquele chato de novo. Mas é justamente esse chato que é a nossa oportunidade de aperfeiçoamento. Quem sabe não é essa pessoa que está ali para nos testar, para fazer com que a gente evolua, para fazer com que a gente possa fazer um esforcinho, um pouco que seja, para aguentar um pouquinho aquela pessoa, a gente olhar aquela pessoa com olhos mais compassivos, a gente conseguir de alguma maneira entender aquela pessoa. Porque vamos combinar, né? A gente também não é lá uma boa visca, a gente não deve ser muito fácil de aguentar, não é? Eu não sei vocês, eu sei que eu não sou muito fácil de aguentar muitas vezes. Mas então, se as outras pessoas também têm uma boa vontade conosco, é mais do que justo que a gente tenha um pouquinho que seja de boa vontade com os outros, né? E afinal de contas, a gente está aqui para aprender, né? Ninguém veio aqui a passeio. Ou alguém veio? Alguém tem o ticket aí do tour? Não, né? Então, a gente vem todo mundo aqui para ir em frente. E o que é esse processo de reencarnação? Bom, antes de mais nada, deixa eu apresentar, nós somos... vocês já nos conhecem, a gente já veio aqui, o grupo já veio aqui, vários palestrantes do grupo já vieram na casa aqui. A gente já fez um seminário de atendimento fraterno. Nós somos o grupo Semear, né? Essas pessoas estão aqui assim, o Norberto, o André, a Gláucia, eu, a Thaisa, a Regina e a Irene. Nós somos trabalhadores, né, espíritas, desenvolvemos esse trabalho durante muito tempo em outras instituições, dando palestra, dando curso, fazendo pesquisas, e nós achamos que chegou uma hora que a gente estava muito confortável, né? Tava muito... Tem tanto conhecimento, por que não levar isso? Se a gente tem tanta prática, por que não levar isso para as pessoas? É muito cômodo ficar
sentadinho, bonitinho, né? Falando só uns com os outros, assim, ah, legal, ó, você está bem, ó, muito bem, muito legal, né? Oh, que bela palestra. Não, vamos botar a cara na rua, não é? Vamos levar exatamente, vamos mostrar o que a gente sabe, vamos tentar fazer a nossa parte também. Porque não adianta a gente ficar só pensando, ah, como é bonito, como é maravilhoso, discutindo como seria a filosofia, enquanto que o trabalho mesmo é botar o pé na estrada, é conviver com as pessoas. Porque esse que é o barato, isso que é legal. Conviver com as pessoas, a gente está aqui, por exemplo, está aqui com vocês, isso é extremamente agradável. Para a gente que trabalha com o espiritismo, o contato com as pessoas é extremamente agradável e gratificante. Porque é para isso que a gente veio, né? A gente não veio para ficar sentadinho, bonitinho, assistindo pela televisão, não é? Então o que é esse retorno do espírito à vida corpórea? O cara está lá, lindo, bonitinho, maravilhoso, lá, errante, lá, não, estou desencarnado aqui, não preciso trabalhar, não preciso ganhar o dia a dia, não preciso me incomodar com ninguém, não preciso me estressar, né? E o que eu vou fazer lá? Pois é, eu vou ter que voltar. E esse voltar, na realidade, muitas vezes dá um medo. E não é digamos assim, não é um medo tão infundado. Porque a gente sabe que vindo para cá, encarnar, nós vamos enfrentar algumas dificuldades. Nós vamos enfrentar a batalha pelo dia a dia, nós vamos enfrentar o convívio com as pessoas, pessoas agradáveis, pessoas não tão agradáveis assim, situações difíceis. Nós vamos enfrentar situações onde nós somos, às vezes, exigidos, às vezes nós somos injustiçados, às vezes nós somos discriminados, e a gente vai enfrentar tudo isso. E muita gente se pergunta, meu Deus, mas o que eu fiz para Deus? Não, na verdade não é isso. Olha que oportunidade que eu estou tendo de me aperfeiçoar. É muito mais uma oportunidade, porque a cada vez que eu consigo tolerar um pouquinho aquele meu amigo, aquela pessoa, aquele parente, aquele colega de trabalho, que às vezes é chato, é intolerante. Aquele cara que a gente fica, putz, lá vem de novo, né? Cada vez que eu consigo um pouquinho disso, é um passinho pequeno que eu dei. E de passinho em passinho a gente vai chegando lá, né? E não é fácil? Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas vale a pena. Porque a gente vê que quando nós começamos a conseguir conviver com as pessoas, quando nós conseguimos olhar para o outro e ver no outro aquilo que nós gostaríamos que nós fôssemos muitas vezes, quando nós conseguimos olhar o outro e ver que o outro tem qualidades, e às vezes até que aquela pessoa, por mais chatinha que seja, ela tem alguma coisa de boa que pode nos servir de exemplo, nós começamos a nos tornar melhor. E nos tornando melhor, o outro também se torna melhor conosco. Então isso é uma via de mão dupla. A gente não está sozinho no mundo, né? Se tivesse, também ia ser muito chato, ia ser chato pra caramba, né? Ainda bem que tem bastante gente para a gente conviver. E é isso que realmente nos torna. Então, por isso que a gente precisa da encarnação. Muitas vezes se diz, ah, mas eu tenho que encarnar? Por que eu tenho que encarnar? Não era mais fácil ficar desencarnado? Eu não posso aprender estando desencarnado? Será que não é mais fácil? Eu posso aprender, eu fico lá olhando, aquele cara está passando um perrengue lá, é assim, até às vezes eu não vou cair de novo. Será que a gente precisa mesmo encarnar? Porque é muito fácil. Quando você está desencarnado, alguma coisa me desagrada. Eu estou contrariado com alguma coisa. É muito simples, eu ignoro e acaba a história. Estando aqui, não. Eu não posso. Eu chego em casa, às vezes tem as dificuldades da família, tem o filho, a filha que foi mal na escola, brigou, isso, aquilo, outro, o marido, a esposa que não teve um dia legal no trabalho, está irritado, tudo bem. Eu não posso simplesmente virar as costas, não, volta amanhã. Não dá para fazer isso. Nós somos obrigados a ficar, a encarar aquilo e tentar resolver, e tentar entender que às vezes o outro está irritado porque não teve um bom dia de trabalho, que às vezes o meu filho, a minha filha, tiveram um conflito no colégio por algum motivo, está precisando do apoio. Às vezes não precisa nem nada mais, nada menos do que se sentar e escutar. E como é difícil escutar, né? Às vezes a gente bota, ele está fazendo meu ouvido pinico, mas é difícil escutar. E às vezes as pessoas só precisam que a gente escute. Só isso. E às vezes isso para nós é tão difícil. E esse exercício que nós precisamos na prática. A gente precisa vir na prática. Não adianta ficar olhando, não é? Quando
Eu era bem mais novo, eu tinha, um dos primeiros empregos que eu tive, tinha um senhor que era o gerente da empresa, e ele dizia assim, seu amigo, não adianta, só a dor ensina a gemer, tem que sentir dor. E é verdade, a gente tem que praticar. Não adianta a gente ficar, teoricamente, não, eu vou ser uma pessoa legal, coitado, isso, aquilo, outro. Mas na hora mesmo, chega lá, putz, está lá, chega em casa, está o marido, está a esposa, contrariado, irritado, porque teve um problema grave no trabalho, ou foi demitido, ou está desempregado, não conseguiu bater o pé no dia inteiro, não conseguiu nada. É difícil, mas a gente tem que sentar e tentar, calma, tudo bem, eu tenho que saber que o outro também está passando dificuldade, que ele está precisando de um apoio, ele ou ela está precisando de um apoio agora. E se todos nós começarmos a encarar a vida desse jeito, a gente começa a perceber que a gente tem muitos benefícios. Primeiro, que nós mesmos começamos a evoluir. E segundo, que a nossa convivência se torna melhor. Porque daí o outro já vai pensar assim, puxa, legal, né? Eu estava precisando, estava difícil, e aquela pessoa me deu aquele apoio, aquela pessoa estava do meu lado, estava ali, me escutou e tudo mais. Então nós conseguimos, tanto nós mesmos evoluirmos, quanto aos poucos melhorarmos o ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso lar e o ambiente de convívio. E acredite, isso volta para a gente. Porque a partir do momento que nós estamos inseridos num ambiente melhor, num ambiente mais legal, nós mesmos vamos começar a nos sentir melhor. Então, sabe, a gente chega às vezes na rua, depois de um dia difícil de trabalho, às vezes um dia difícil de procurando trabalho, às vezes, e chega na rua e encontrar aquele ambiente harmonioso em casa. Só que muitas vezes a gente espera encontrar esse ambiente harmonioso, mas espera que os outros façam para nós. A gente não se vê como participante daquilo. Mas quando a gente começa a fazer parte daquilo, a gente vê que nós ajudamos a construir. E como é agradável voltar depois de toda da batalha e ter um lugar para descansar, ter um lugar para conviver, ter um lugar para... ter gente agradável para a gente sentar, é ou não é? Todo mundo quer e todo mundo precisa e todo mundo merece isso, não é? E essa reencarnação, como é que ela se faz? Ou seja, não, vamos lá encarnar, é agora e acabou a história. Na realidade, ela se faz a ligação desde o início. O espírito pode encarnar no começo, no meio, no fim, não interessa, mas desde o início esse espírito já está ligado com aquela família, com aquele projeto de encarnação e tudo mais. Aquele espírito está ali, já está ansioso, esperando, legal, vamos ir, às vezes dá um medinho, geralmente dá um medinho, agora vou ter que encarar. Agora vai dizer, não tem, vamos, né? Mas nós estamos ali, esse espírito está sempre aí do lado. E na realidade as pessoas falam, reencarnar é a mesma coisa que ressuscitar, é a mesma coisa. Não, não é. Reencarnar realmente é um novo corpo, é uma nova oportunidade. E com isso vem novos desafios. Mas por que novo desafio? Porque provavelmente numa outra encarnação eu já enfrentei uma série de desafios. Alguns eu superei, alguns eu melhorei, em outros eu solenemente enfiei o pé na jaca e vou ter que tentar consertar o que eu fiz. Não se trata de culpa por alguma coisa, mas de responsabilidade. Ou seja, nós assumirmos a responsabilidade por aquilo que a gente faz. E a oportunidade que nós temos para isso é uma nova encarnação. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade de assumirmos aquilo que nós fizemos, aquelas responsabilidades, e tentar consertar, melhorar, tentar diminuir. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Mas o importante é a gente continuar tentando. Isso que é importante, é não desistir. Porque uma hora a gente consegue. Às vezes o desafio é difícil, às vezes é duro, às vezes a vida bate com força. Mas se trata de como é que a gente consegue ir em frente. Como é que a gente consegue levantar e continuar andando. Botar a cara para bater, botar a cara para frente e vamos embora, vamos seguir. E essa passagem, na realidade, ela é realmente uma passagem que muitas vezes ela é um pouco, vamos dizer assim, um pouco traumática, não é? Porque a pessoa sai de uma posição, de uma condição tranquila, maravilhosa, sem grandes desafios, digamos assim, a que possa me submeter de contrariedade e tudo isso aí, e de repente eu tenho que encarar uma encarnação que vai me trazer esses desafios. É claro que dá medo, é claro que dá ansiedade, é claro que dá uma apreensão. A pessoa
Todos nós, imagina vocês chegarem para vocês hoje e dizer, olha, você vai, a partir de amanhã, você vai se mudar daqui, da sua casa de São Paulo, aqui de São Paulo, e vai lá para uma cidade, num outro lugar do país que vocês nem conhecem, não sabem quem são as pessoas nem nada. Dá medo. Dá medo em qualquer um de nós. No mínimo receio. Não tenho medo, eu sou valente, ok, mas pelo menos com o pé atrás eu vou ficar. É a mesma coisa. Sendo que a gente sabe que vai encarar um período bem mais longo, não é? E principalmente, por quê? Pela limitação dos sentidos. Então, na realidade, o que acontece? Quando eu estou desencarnado, quando eu sou um espírito, eu tenho acesso, eu ouço, eu vejo e tudo mais, de maneira global. Eu sou muito mais sensível. Então, eu não preciso tentar adivinhar o que uma pessoa está falando. Eu sinto. A pessoa pode dizer uma coisa, mas como espírito eu sinto, que é outra coisa. Quando eu me encarno, eu vou estar limitado no corpo físico e material. Então eu só vou olhar pelos olhos, eu só vou ouvir pelos ouvidos, eu só vou falar pela boca. E muitas vezes, quantas vezes a gente quer falar, quer transmitir uma ideia e não consegue verbalizar aquilo. A gente não consegue, putz, falei, o cara me interpretou errado, não era isso que eu queria dizer, já falei besteira, acontece com todo mundo. Eu comparo isso mais ou menos a um mergulhador. O cara está lá na superfície, uma praia bonita, maravilhosa, de repente tem que mergulhar. Tem que mergulhar, o cara está com uma máscara, o cara só consegue ver. Isso aqui é assim, tem um respirador, o cara fala com aquela não consegue falar, não consegue ouvir direito. E é mais ou menos essa limitação que a gente tem quando a gente está com um corpo físico, um corpo material. Então a gente tem essas limitações. Por isso que a gente, às vezes, o próprio espírito fica ansioso e receoso nesse processo. E essa reencarnação, como eu disse, ela é necessária para nós, por quê? Para aprendizado. Todos, mas então eu tenho que pagar os meus pecados. Pagar os pecados, já ouviram, né? Eu vou pagar meus pecados. É karma. Eu vou reencarnar para me ajustar. Não. Pode não ser. Pode ser simplesmente um convívio agradável. Eu posso vir simplesmente, olha, legal, lindo, maravilhoso, você não teve desafeto, você foi mais ou menos ok, mas não fez nenhuma encrenca, não fez nenhum inimigo, nada disso. Ok, mas eu tenho muitas coisas a melhorar. Todos nós temos. Então essa encarnação é uma oportunidade de aprendizado. Eu vou enfrentar provas, eu vou enfrentar desafios que não são uma punição por alguma coisa que eu fiz, não são uma resposta a algum erro que eu cometi, são oportunidades para me melhorar. Cada desafio que me é colocado na frente, ele na realidade, ele representa uma aula que eu estou tendo, ou seja, ok, está aqui esse desafio, meu querido, como é que tu vai enfrentar isso aqui? Vai dar volta, vai resistir, vai arranjar uma maneira criativa de superar isso aí, vai aprender como superar. Isto é uma excelente oportunidade para mim exercitar isso aí. Então, pode ser prova, pode ser expiação e pode ser ajuste. Às vezes, aquela pessoa com quem a gente mais tem, digo assim, é mais difícil de conviver, às vezes ali está o nosso ajuste. De repente, quantas vezes a gente já tentou se acertar com aquela pessoa? Quantas vezes a gente falhou no acertar com aquela pessoa? E é mais uma oportunidade que eu tenho, então, para fazer um esforço. É mais um motivo para eu fazer um esforço a mais para me acertar com aquela pessoa. E olha só que legal. Isso quer dizer que, por mais que a gente tenha se magoado um ao outro, se tenha ofendido um ao outro, a gente tem uma oportunidade de se ajustar. A gente sempre vai ter essa oportunidade. Porque não adianta, a gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai conseguir progredir mantendo desafetos. E nós sempre vamos ter essa oportunidade de solucionar isso. Então, olha só que coisa legal que a gente vai ter. Esse reajustar, esse convívio também, pode também ser uma oportunidade para mim criar novos laços, conhecer novas pessoas, estabelecer contato com novos espíritos. Ou seja, eu vou estar abrangendo, vou estar abrindo mais ainda o meu círculo, o meu convívio de pessoas e de espíritos que me são caros. Imagina só, isso aumenta, vai aumentando. Então, o legal é que aumenta o número de gente legal na nossa volta. Por quê? Porque a gente vai criando novos laços, nós vamos
estabelecendo novas relações e nós vamos conhecendo gente nova, espíritos novos. E essa oportunidade de aprendizado, a oportunidade de evolução e de progresso, ela se dá como? Como é que Deus vai fazer isso conosco? Como é que Deus vai fazer com que a gente evolua? Exatamente colocando o desafio na nossa frente. Deus não vai descer aqui assim e vai dizer, querido, é o seguinte, ó, vai pela direita, não vai pela esquerda tá ruim a coisa. Não tem um Waze espiritual, né? A gente vai ter que enfrentar. Então coloca-se o desafio na nossa frente, e às vezes a gente agarra e reclama do desafio, e ao contrário, todos nós, deveríamos agradecer o desafio. Porque esse desafio é a nossa aula, é a nossa lição. É a lição de casa, é o desafio. E às vezes a gente dá divertidamente, ou às vezes até por falta de conhecimento, a gente agarra e, nossa, mas de novo, meu Deus, o que eu fiz? Eu só tenho dificuldade, não sei o quê. Mas o desafio é exatamente isso. É as oportunidades que nós temos, é a nossa aulinha. O desafio é a nossa aulinha. No momento que a gente começa a encarar isso, que o desafio é a nossa aulinha para a gente se superar, a gente vê que as coisas ficam, digamos assim, um pouco mais fáceis de encarar. E nós conseguimos tirar de dentro de nós, quando nós somos desafiados, nós conseguimos tirar de dentro de cada um de nós o melhor de nós. Quem de vocês aqui, quantas vezes nós já ouvimos histórias, aquela assim, uma mãe, num momento de desespero, consegue fazer uma coisa absurda para um filho, como levantar um carro para tirar o filho debaixo do carro. Eu não é. Por quê? Porque nesse momento a pessoa é desafiada ao extremo. E quando nós somos desafiados ao extremo, nós respondemos. Nós conseguimos tirar forças de dentro de nós que nem nós conscientemente sabíamos que tínhamos. Então é mais uma oportunidade. Essa reencarnação é sempre mais uma oportunidade para que a gente melhore. E essa oportunidade, esse aprendizado, a gente não aprende do dia para a noite. Até porque a gente não é também lá essas coisinhas mais inteligentes do mundo, nós não somos, né? A gente tem que repetir até aprender. E o tempo, a gente costuma dizer, né? De tempo ao tempo, o tempo cura as feridas, e em parte é uma grande verdade. Porque esse tempo, ele nos dá essa oportunidade. O tempo nos dá a oportunidade de apreciar o que nós fizemos, de refletir sobre os desafios, de refletir muitas vezes sobre os nossos erros. E isso também tem um outro lado, que é o seguinte: às vezes a gente se martiriza, a gente se culpa. Putz, eu fiz de novo, meu Deus do céu, lá fui eu, errei de novo, enfiei o pé na jaca de novo, meu Deus. Mas é justamente aí que a gente aprende. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Porque o acerto, ele só confirma que a gente está legal. Ele só isso, ele é aquela notinha do professor, faz assim. O erro não. O erro é que nos diz onde é que eu preciso melhorar. Se eu não errar, eu não vou saber onde é que eu preciso melhorar. Então, na hora que isso acontece, em vez da gente se martirizar, é claro, a gente, putz, lá vou eu de novo. Errar uma vez, duas vezes, mas errando pela 10ª vez, não é? Mas é uma oportunidade de nós pararmos, analisarmos, mas por que eu estou fazendo isso de novo? E é isso que nos dá a oportunidade de aprender. É aí que está mais uma provinha do professor para a gente seguir adiante. E hoje, se nós formos olhar hoje para trás, nós vamos ver o seguinte. Às vezes, as pessoas costumam falar o seguinte: mas o mundo de hoje está muito violento. O mundo de hoje está terrível. Meu Deus, as coisas estão... Nossa, está acontecendo violência, isso, aquilo, outro. A humanidade está perdida. E na realidade é o contrário. Se nós formos olhar direitinho, nós melhoramos muito como gente. Nós melhoramos muito como seres humanos. O maior problema que a gente tem hoje, na realidade, é que nós olhamos e nós temos conhecimento que isso acontece. E antigamente não se tinha conhecimento. As coisas aconteciam lá no grotão e não chegava aqui. A gente sabia isso
10, 15, 20 anos depois, quando as coisas já tinham virado história. E muitas vezes isso não nos indignava. Nós vamos lembrar que até o século passado, até o século XX, no começo do século XX, não se tinha o conceito de infância. Uma criança era só um adulto em miniatura. Então essa criança, tudo bem botar essa criança para trabalhar numa fábrica de tear, numa carvoaria, numa coisa assim, se botava. E isso é considerado normal. Hoje em dia é uma coisa que indigna qualquer um. E qualquer um de nós que souber disso no mesmo momento vai exigir que se tome providências. Bom, para quem não pode, é uma criança. Até 40, 50 anos atrás, se o cara, por exemplo, se o cara desconfiasse, a mulher não precisava fazer isso. Se o marido desconfiasse que a mulher estava traindo ele ia lá, dava um tiro na mulher, matava a mulher na frente do juiz, ele diz legítima defesa da honra. E era absolvido. Meu Deus, era um ser humano. E a pessoa tirava a vida de um ser humano. E hoje, se isso acontece, todo mundo fica indignado. E clama por justiça. Não, para aí, um monstro desses tem que ser punido. Uma pessoa dessas não pode ficar... Como é que vai matar uma pessoa? Não pode fazer uma coisa dessas. Então, na realidade, a percepção de que o mundo está pior não é que o mundo está pior. Nós conhecemos mais, nós temos mais acesso à informação e nós nos indignamos muito mais. A gente não aceita mais discriminação de qualquer espécie. Nós olhamos para os nossos semelhantes e vemos os nossos semelhantes um igual a nós. Não interessa que ele seja diferente, se ele tem opção sexual diferente, orientação sexual diferente, se ele é partido diferente, se a cor de pele dele é diferente, não interessa. Ele é um ser humano como nós, e isso nos indigna. Discriminar uma pessoa por qualquer desses motivos, ou porque é uma mulher, ou porque é um gay, ou porque é um negro, ou por qualquer coisa assim, nos indigna isso. E há pouco tempo atrás não nos indignava. Há 50, 60 anos atrás, tudo bem, é da vida. E não, olha só como essa oportunidade de reencarnação que foi dando, nos foi dando a oportunidade de convivermos uns com os outros e de aceitarmos o diferente. E mais do que aceitar o diferente, nos deu a oportunidade de batalharmos para que essa aceitação seja universal. Hoje nós batalhamos, mesmo que seja, ninguém precisa levantar uma bandeira, mesmo que seja só falando com o vizinho, falando com o fulano, nós exigimos que as pessoas sejam aceitas como iguais que são. Qualquer um hoje, a maioria das pessoas hoje, a não ser, digamos assim, alguém que tem alguma perturbação mental, mas qualquer um vai dizer assim, peraí, somos todos seres humanos, estamos todos no mesmo barco. É inaceitável eu discriminar alguém por qualquer motivo que seja. Nós nos esforçamos para ter inclusão, para aceitarmos o diferente, para que essas pessoas estejam próximas de nós, nós nos esforçamos para isso. Então, se nós olharmos para trás, ao invés da gente olhar e achar que não, o mundo está pior, não, ele está muito melhor. Ele está muito melhor por causa de nós. Nós somos o motor de transformação desse mundo. Não foi ninguém que veio aqui, não desceu um ET na Terra aqui e disse, não, agora eu vou lutar por vocês e vou trazer orientações e ensinamentos para vocês. Não, ninguém precisou fazer isso. Nós mesmos fizemos por nós. Cada um de nós, nesse processo de reencarnar, aprendeu, conviveu com aquelas pessoas que nos eram difíceis de conviver antes. E nós aprendemos a aceitar essas pessoas. E hoje, diariamente, cada vez que a gente encontra alguém que nos testa a paciência, nos testa o limite, nós, aos poucos, nós vamos melhorando mais ainda. Então a tendência que nós temos, é claro, temos atrocidades no mundo? Temos pessoas horríveis no mundo? Temos. Mas por que isso? Porque eles também têm que evoluir. E obviamente esses espíritos foram colocados aqui, por quê? Eles não vão evoluir com os iguais a eles. Eu não posso pegar um espírito que se compraz na atrocidade, que acha legal discriminar, fazer atrocidades e tudo mais, botar ele no meio de outros espíritos encarnados que pensam igual a ele, esperar que ele evolua. Ele não vai evoluir de jeito nenhum. Ele tem que estar no meio de quem? No meio de espíritos que já não aceitam isso. Para dizer para ele, cara,
Não é assim. Tá doido? Tá tomando o que no café da manhã, não é? Não, esses espíritos, eles têm que conviverem com espíritos mais evoluídos. Para quê? Para aprenderem exatamente isso que a maioria de nós já aprendeu, que a maioria de nós já conseguiu superar. Nós não vamos nos iludir que porque nós éramos como eles há poucas encarnações atrás, nós provavelmente éramos assim também. E nós conseguimos chegar lá. Então vocês vejam que essa oportunidade, essa oportunidade de reencarnação, esses desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, seja desafios de convívio, sejam desafios familiares, sejam desafios pessoais, profissionais, esses desafios, cada um desses desafios, por mais pequenininho que foi, ele foi nos moldando, ele foi nos melhorando. E hoje a gente olha para trás e diz, puxa, que legal, olha só, a gente consegue ser melhor. A gente consegue olhar para o nosso semelhante, a gente consegue olhar para o nosso companheiro, a gente consegue olhar para aquele companheiro de jornada que está do lado e sentir dentro de nós, é um companheiro, é um igual, é que nem eu. E ele merece estar aqui, ele merece a minha atenção, merece o meu amor, merece a minha compreensão. E esses espíritos mais endurecidos, que convivem conosco, estão convivendo conosco justamente para isso. É uma oportunidade para eles também. É uma oportunidade para eles evoluírem e uma oportunidade para nós também. Para nós testarmos a nossa paciência, a nossa tolerância, a gente poder olhar, putz, pelo amor de Deus, tá bom, legal, ok, querido, você fez de novo aquilo, né? Não é para fazer, mas fez. Tá bom, vamos lá de novo, vamos tentar de novo. Servimos de exemplo para isso. Então, quando alguém falar para vocês assim, o mundo está horrível, meu Deus, esse mundo está perdido. Não está perdido. Nós estamos cada vez mais nos encontrando, porque hoje nós conseguimos transmitir para os outros amor, conseguimos transmitir para os outros que nós nos importamos. A gente consegue olhar para aquela pessoa que está sofrendo, para aquela pessoa que está sendo discriminada, para aquela pessoa que está sendo humilhada e tudo mais. A gente consegue olhar para aquela pessoa e dizer, putz, aquele cara é um cara igual a mim. E eu não posso aceitar que façam aquilo com aquela pessoa. Então, reencarnar é simplesmente nós voltarmos na escolinha, né? Para a gente tentar, mais uma vez, melhorar em todos esses aspectos. Porque também não pode achar que porque a gente hoje é um pouco melhor do que éramos há algumas encarnações atrás, que a gente também é o último gás da Coca-Cola e que nós chegamos à evolução. Eu já sou perfeito. E não, falta muito ainda, né? Mas a gente já chegou bem longe. Dá para olhar para nós mesmos e olhar para o lado e dizer, putz, gente, estamos lá, estamos indo. E estamos indo legal. A gente está indo legal. E vai melhorar mais ainda. Porque essa nova geração que chega, e a gente vê isso, tem acesso a mais informação, tem acesso a novos conhecimentos, tem acesso a novos conceitos. Os nossos filhos já são educados para aceitarem o diferente, para aceitarem os outros e para se indignarem com a justiça, com o crime, com o sofrimento dos outros. Já são educados para isso. Então já é uma geração que vai ficar melhor ainda. E a outra, e assim sucessivamente. Então essa reencarnação, ela sempre vai nos trazer melhoramento. E a gente caminhando todos juntos, a gente chega lá. A gente vai junto e nós vamos lá. Já estamos melhores, vamos ficar melhores ainda, né? Então, principalmente a minha mensagem para vocês é o seguinte: não se deixem abater quando alguém diz que o mundo está perdido. Não, gente, o mundo não está perdido. Todos nós estamos nos encontrando e o segredo, o pulo do gato, é a gente fazer uma forcinha para se encontrar cada vez melhor, né? Bom, é isso aí. Obrigado a vocês. Muito obrigado.